Vamos lá. Vocês estão me ouvindo bem? Tá algum ruído? Tá bem barulhento aqui, mas eu acho que tá tranquilo para vocês, né? Aqui tá bom. Joinha. Ótimo, perfeito. Bom dia, pessoal. Espero que vocês estejam bem. Hoje, começando aí a semana, e dentro do nosso cronograma, mesmo sendo dia 31 de março, nós vamos começar a programação de abril, tá? Porque eu resolvi dividir por semana, então hoje a gente começa. Eu queria relembrar o que a gente tratou no mês de março para que a gente possa seguir abril aí nesse caminho do Ashtanga. Então, lá no mês de março a gente tratou dos yamas e dos niyamas, que são as restrições e observâncias que a gente tem que ter aí dentro do caminho de 8 passos do yoga. E agora nós vamos avançar nesse mês para os asanas e pranayamas. Os asanas são as posturas e os pranayamas são os exercícios respiratórios que a gente já vem trabalhando. Então, vocês já conhecem um tanto aí do que eu vou tratar, mas eu quero trazer direitinho, primeiro, o que está ali nos Yoga Sutras de Patanjali, e aí a gente vai interpretar isso juntos, e depois a gente vai botar na prática alguns asanas tradicionais, e depois a gente vai fazer a mesma coisa com os pranayamas. A gente vai estudar o que está escrito no Yoga Sutras, depois vamos trazer alguns pranayamas tradicionais para a gente focar, tá? Então, hoje, nessa parte mais teórica da aula, asanas, vamos começar com o Yoga Sutra 46 da segunda parte, que diz que a postura deve ser estável e confortável. Lembra que eu já comentei com vocês algumas vezes quando a gente está numa postura e fala, gente, vocês estão confortáveis? Tá bom, vocês conseguem ficar aí nessa postura por mais tempo? Porque isso é uma das principais características de um asana, né? Esse asana ele precisa ser confortável e precisa ser estável para ser considerado um asana. Vamos ver um pouquinho mais o que o Taimini diz aqui na Ciência do Yoga sobre isso. Os estudantes do yoga, em geral, estão familiarizados com as práticas designadas pela palavra asana. De fato, muita gente que nada conhece do yoga o confunde com esses exercícios físicos. Então, é aquilo que a gente falou lá no comecinho. Muitas vezes as pessoas acham que o yoga é apenas essa prática de asanas no tapetinho, apenas fazer posturas. Contudo, torna-se necessário, mesmo para o estudante da filosofia do yoga, compreender claramente o lugar e o propósito dos asanas. Então, a gente tem que entender o porquê que a gente faz esses asanas. E aí ele vai explicar um pouquinho melhor aqui embaixo. Patanjali apresenta apenas 3 sutras sobre a técnica de asana, mas neles condensou todo o conhecimento essencial sobre o assunto. O primeiro destaca os 2 requisitos essenciais, a prática, que tem que ser estável e confortável, que é esse sutra que a gente está agora. E aí ele segue. O yogi tem que escolher qualquer um dos conhecidos asanas adequados à prática da meditação. Estão entendendo esse caminho? Então, praticar a permanência na referida posição até que consiga mantê-la por longos períodos, sem mais a leve tendência a fazer qualquer movimento. Permanecer em qualquer asana torna-se desconfortável após alguns minutos, e o principiante sentirá que não pode mantê-lo por qualquer tempo considerável, sem sentir desconfortos menores em várias partes do corpo. Se, entretanto, o asana é escolhido corretamente e praticado de maneira correta, sua prática estável e persistente irá aos poucos eliminando todos aqueles pequenos desconfortos, que em geral geram constantes distrações da mente. O yogi torna-se aquilo, então, capaz, tem o corpo capaz na postura correta indefinidamente e esquece ela por completo. O que ele está querendo dizer aqui, gente? Com o tempo e com a prática dos asanas que são melhores para nós, por isso que eu sempre falo para vocês, a gente tem que entender
o nosso corpo, entender o que a gente está sentindo, para entender se aquele asana faz sentido ou não para nós. É óbvio que com o tempo a gente vai conseguindo fazer mais asanas. É óbvio que a gente, com o tempo, vai se tornando mais flexível, vai tendo mais alongamento. Mas, com o tempo, a gente também tem que entender quais são os asanas que de fato fazem sentido para nós, na nossa prática. Eu vou trazer uma gama, mas aí você em casa vai aos poucos entendendo o que você vai praticar depois, o que na sua prática individual você vai colocar e o que você não vai colocar. Porque a partir dessa prática a gente vai preparar o nosso corpo para que na meditação a gente possa continuar com um corpo estável e esquecer esta parte física. Beleza? Vou seguir um pouquinho mais falando que, óbvio, além de toda essa questão de chegar no corpo estável para a meditação, o asana também possui aí as suas propriedades, não vou dizer medicinais, eu vou dizer terapêuticas para o corpo. Então, todo asana, eu sempre falo para vocês, né? Por exemplo, quando a gente está em Pavana Muktasana, esse asana é muito bom para a lombar. Então, para além de todo esse fator do caminho do yoga, de conseguir chegar lá na meditação com este corpo preparado pelos asanas, também existem benefícios físicos muito óbvios e também comprovados, né? Então é isso, Pavana Muktasana, ótimo para lombar. Nossa, a gente vai fazer aquela massagem na lombar, vai ser muito bom. É invertida, é bom porque vai circular melhor o sangue, você vai bombear melhor o sangue. Então sempre tem aqueles efeitos físicos também. E aí ele vai terminar falando dessa questão da estabilidade. Ele diz aqui que a gente vai alcançar um certo grau de imobilidade, que na prática consiste em fixar o corpo em certa posição e eliminar movimentos de quaisquer espécie, tentando manter a tal posição imóvel. E aí o principiante ele pode adotar uma certa rigidez, o que torna o corpo tenso. E isso está absolutamente errado e refletirá no modo adverso. Então, vai trazer algo ruim para a sua saúde, não vai ser algo bom para a sua saúde ter essa rigidez, não é disso que a gente está falando. Então, o ideal é a combinação de imobilidade com relaxamento. Somente então é possível esquecer totalmente o corpo. Então, para além da imobilidade, da estabilidade, precisa haver o conforto. A gente não pode se colocar duro numa postura e ficar naquela estátua. Não é isso. A ideia é que você esteja tão confortável naquela postura, tão estável, que você consiga ficar por muito tempo nela. Principalmente para que a gente chegue depois à postura sentada, com a coluna ereta. E aí a gente vai ter várias posturas assim, meditativas, para que a gente possa seguir para a meditação e que a gente consiga permanecer por um bom tempo na meditação e que a gente possa esquecer desse corpo durante a meditação. Ótimo, gente! Esse foi o Yoga Sutra de hoje e eu gostaria que a gente pensasse muito nele durante a nossa prática agora de asanas, pranayamas e meditação, porque é o central do asana. É a parte mais central. Estabilidade e conforto. Estabilidade e conforto. Vão ter uns outros que vão vir depois, que eu sempre falo para vocês, e vocês já estão também acostumados, mas a estabilidade e o conforto são aquilo que formam o asana. Perfeito. Então, vamos lá. Hoje nós vamos começar a nossa prática sentadas, com as nossas pernas cruzadas, da forma que você preferir. Eu ainda estou devendo para vocês o vídeo em que eu vou mostrar para vocês todas as formas de sentar, mas lembra que eu expliquei um pouquinho? Você pode sentar em meia lótus, você pode sentar com ambas as pernas no chão, você pode sentar em lótus completa, enfim, vai do que você sente melhor. Você também pode sentar em cima de algumas almofadas, também pode se sentar na cadeira. Gente, é da forma que você se sente confortável. Você pode se apoiar na parede, a gente tem que respeitar
todas as limitações dos nossos corpos. E aqui a gente vai fechar os olhos um pouquinho. Vamos observar esse corpo que está aqui agora, iniciando com a gente um dia e uma semana. Como é que o nosso corpo está, o que ele está sentindo. Isso é essencial. A gente tem que aprender a dar nome às nossas sensações. Só assim a gente vai começar, de fato, a entender o nosso corpo. Então, começa a observar agora a sua respiração, sem interferir nela. Vai percebendo se você tem uma tendência a uma respiração mais abdominal ou mais torácica. Se você respira pelas narinas, ou se por algum acaso está rolando aí alguma respiração pela boca. Veja se você consegue sentir o ar entrando pelas suas narinas. E até onde você sente o ar. E depois sentir o ar saindo pelas suas narinas. É muito importante, não apenas no yoga, mas para a vida, que a gente respire pelo nariz. Em alguns momentos muito específicos, a gente vai respirar pela boca. Hoje, inclusive, vamos ter um pranayama em que a gente inspira pela boca, mas, no geral, a respiração é nasal. Vai despertando esse estado de presença no seu corpo. Nós estamos aqui e agora, nesta prática, não estamos fazendo nenhuma outra coisa. Estamos focados na prática, estamos focados em nós. Lembrando que a prática, por mais que muitas vezes a gente faça ela com outras pessoas, né, numa turma grande, ou com uma outra pessoa que gosta de praticar com você, mesmo assim, a prática é individual. Você precisa focar em você durante a prática, não no que o outro está fazendo. Deixa o outro focar nele e você foca em você. Depois desse breve momento da gente chegar aqui na aula, nós vamos nos colocar deitadas, em decúbito dorsal, então com a barriga para cima e as costas lá no chão. A gente se deita, mas mantemos as nossas pernas flexionadas e ambas as plantas dos pés no chão. De algumas aulas para cá, eu tenho enfatizado bastante a pausa entre posturas e asanas, para que a gente possa sentir, assim, o efeito de tudo isso que a gente está fazendo no nosso corpo. Hoje nós vamos começar com aquela sequência de pernas que vocês já conhecem e nós vamos iniciar com a nossa perna direita. Então, vamos trazer a nossa perna direita dobrada em direção ao peito e abraçar ela lá por cima do joelho. Pense no conforto, pense na estabilidade, sinta o seu limite e respeite. Puxa com uma certa
força, um certo vigor aí essa perna em direção ao seu peito. Lembrando que alongamento é muito diferente de dor. Alongamento é uma coisa, dor é outra. O alongamento ele pode até ser um pouco incômodo, mas ele não dói como um machucado. E vamos estender agora essa perna direita lá para cima, apontando a planta do pé lá para cima. Os dedos dos pés vão apontar aí para nossa cabeça. E você pode segurar na coxa, atrás do joelho ou lá na sua panturrilha. Caso você não consiga deixar a sua perna totalmente estendida, você pode dobrar o seu joelho até que essa postura se torne confortável. Fique à vontade, a prática é sua. Caso seja possível, você deixa sua perna a 90 graus do chão e estendida. Agora dobramos essa perna direita e trazemos o tornozelo direito ali bem próximo ao joelho esquerdo. Como se fizéssemos um 4 com as nossas pernas. Eu sempre falo desse 4, eu até já expliquei para vocês por que é um 4, e eu fico pensando, será que eles enxergam o 4 como eu consigo enxergar daqui o 4? Importante a gente fazer este ângulo reto aqui, entre o nosso tornozelo e a nossa perna esquerda. E assim, nós vamos puxar agora a perna esquerda em direção ao nosso peito. Você pode segurar tanto pela frente do joelho quanto por trás, porque a nossa ideia agora é alongar a perna direita. Nós puxamos a perna esquerda para alongar a perna direita. Não vamos tirar a cabeça do chão. E vamos seguir o nosso limite. Nós progredimos pelo relaxamento. Então, a cada vez que você relaxa mais no asana, mais você vai progredir. Voltamos a perna esquerda no chão. E agora nós vamos escorregar a nossa perna direita totalmente lá por cima da perna esquerda, juntando o joelho com o joelho. Ok? Porque nós vamos seguir para a torção deitado. Nossa mão esquerda vai segurar lá no joelho direito e vamos levar o nosso joelho direito em direção ao chão. Importante, não tirar muito esse ombro direito do chão. Deixa ele encostado no chão. Por mais que a sua perna não caia muito para a lateral, não tem problema. E vamos abrir o nosso braço direito ali na altura do ombro. Você pode olhar para cima ou lá para a sua mão direita. Lembrando também que você volta no seu tempo. Eu estou aqui sugerindo um tempo, mas caso você sinta a necessidade, você volta no seu tempo. Retornamos com as pernas ainda dobradas, mas pode descruzar elas, plantas dos pés no chão, pode voltar o seu braço. E sentimos um pouquinho os efeitos até agora. Vamos tentar perceber se existe alguma diferença entre o lado direito do corpo e o lado esquerdo do corpo.
Agora, vamos repetir todo o processo com o lado esquerdo. Então, puxamos a nossa perna esquerda dobrada em direção ao peito e abraçamos ali em cima do joelho. Durante essa sequência que estamos fazendo com as pernas, a cabeça não sai do chão em momento algum. Estendemos a nossa perna esquerda lá para cima, planta do pé esquerdo, fica voltada lá para o teto e os dedos do pé esquerdo apontam para a nossa cabeça. Novamente, você segura onde achar mais confortável e você também pode dobrar um pouco a sua perna, caso seja mais confortável. Conforto e estabilidade. É isso que a gente está buscando agora. E dobramos a nossa perna esquerda, levando o tornozelo esquerdo lá em direção do joelho direito. E formamos esse 4. Para que forme o 4, você vai apoiar o seu tornozelo esquerdo lá pertinho do seu joelho e abrir completamente a perna para o lado. Talvez você não consiga abrir 100% e sua perna fique um pouquinho virada assim. Não tem problema. Este é o seu limite e você vai respeitar. E depois de formar o 4, vamos puxar agora a perna direita em direção ao peito, alongando a perna esquerda. Esse é um alongamento um pouquinho mais puxado, então às vezes a gente não consegue muito. Tá tudo bem. Busque o conforto. E voltamos a nossa perna direita lá no chão. E a perna esquerda vai escorregar por cima da perna direita. Ficamos com o nosso joelho esquerdo aí sobre o joelho direito. A mão direita vai segurar lá no nosso joelho esquerdo e puxar o joelho esquerdo na direção do chão. O braço esquerdo se estende. Você pode seguir olhando para cima ou olhar lá para o seu braço esquerdo. Lembra? Não tira muito o seu ombro esquerdo do chão. Se for só um pouquinho, não tem problema. Mas muito não. Volta a sua perna caso você esteja tirando muito. Aqueles que ainda estão comigo retornam. E novamente voltamos a apoiar ambos os pés no chão, com os joelhos ainda dobrados. Relaxa um pouquinho os seus braços, sente novamente os efeitos da prática até agora. Agora fizemos de ambos os lados, então a gente deve estar um pouquinho mais equilibrado.
Sente um pouquinho a sua lombar mais próxima do chão. Às vezes ela não chega a encostar no chão, mas não tem problema algum. Vamos nos preparar, porque nós vamos começar uma pequena sequência de invertidas. E eu vou relembrar vocês. Posturas invertidas são aquelas que o nosso umbigo fica acima do coração. Então, a gente tem que tomar alguns cuidados, principalmente pessoas com problemas cardíacos. Caso você tenha problemas cardíacos, por favor, não faça nenhuma dessas posturas. Se quiser conversar comigo depois sobre isso, fiquem à vontade, para eu poder auxiliar melhor, para a gente poder entender melhor aí qual que é a sua questão. Caso você tenha problemas também de cervical, recomendo que você não faça. Caso você tenha comido, também não. É muito importante a gente comer até 2 horas antes da prática, tá, gente? Porque senão a gente pode se sentir mal. Nós vamos começar hoje com Sarvangasana, a postura da vela. Mas, caso você não faça a postura da vela, não faça Sarvangasana, você pode fazer Setubandha Sarvangasana, a meia ponte. Eu vou começar mostrando a meia ponte. E caso você sinta que esse é o seu limite, é aí que você vai ficar confortável e é aí que você quer estar, você vai fazer a ponte e não vai fazer a vela. Tá bem? Continuamos mantendo aí as nossas pernas dobradas, nossos pés no chão. Pode ter uma distanciazinha entre as suas pernas, não precisa deixá-las coladas. Aí abre mais ou menos na largura do seu quadril. As mãos ficam voltadas para baixo, braços ao longo do corpo. E nessa postura da meia ponte, que nós queremos é levar o quadril lá em cima, no seu limite, ok? Caso você prefira, você pode unir as suas mãos lá para trás e subir um pouquinho em cima dos seus ombros. E você vai entrar em Setubandha Sarvangasana, que é essa postura aqui. Fique à vontade para entrar agora. Caso você vai entrar na vela, eu vou relembrar com vocês. Nós vamos levantar as nossas pernas 90 graus. Cuidado, apoiamos nossas mãos no chão. Você pode dobrar os seus joelhos ou voltar com as pernas retas. Eu bato aqui no móvel, então eu vou dobrar os meus joelhos. Caso você tenha voltado com as pernas retas, volte elas um pouquinho, fique com elas dobradas um pouquinho, apenas para observarmos o nosso corpo agora. Caso você tenha entrado em Sarvangasana na vela, ou até mesmo se você ficou na meia ponte, é possível que você sinta um leve desconforto lombar. Leve. Atenção no leve, não é para ser um desconforto grande, não.
Nós vamos nos preparar agora para fazer mais uma invertida, que é agora uma flexão, que é Halasana na postura do arado. O arado, novamente, mesmo as contraindicações e muita atenção à cervical, porque ele é uma postura bem forte, mas, porém, contudo, todavia, sempre existe uma outra postura que a gente pode fazer. Então, caso você não vá entrar no arado, caso você seja, enfim, nunca fez o arado, né, nunca praticou, ou tá com alguma questão nas costas, tá com alguma questão na cervical, você vai fazer o meio arado, que é a Ardha Halasana. Você vai estender as suas pernas, unir elas, e aí você vai levar elas 90 graus unidas, sem segurar. Caso você precise, você pode dobrar as suas pernas para que a postura fique mais confortável, tá bom? Então, se você não for entrar em Halasana, no arado, você entra em Ardha Halasana, que é essa postura aqui. Não recomendo que diminua o ângulo com o chão, porque vai pesar muito. Você pode dobrar, caso sinta necessidade. Ok? Se você vai entrar em Ardha Halasana, fique à vontade, pode entrar. Se você vai entrar em Halasana no arado comigo, certifique-se de que você tem um espaço ali atrás. Eu fui fazer hoje de manhã, não tinha, bati meu pé na parede. E aí nós vamos subir com as pernas 90 graus, como em Ardha Halasana, mas vamos dar um impulso com as mãos no chão e levar os nossos pés lá atrás da cabeça. Se você não consegue apoiar os seus pés no chão, você pode dobrar os seus joelhos e fazer aqui como se fosse um headphone. Mas caso você consiga, você encosta lá seus pés no chão. Se você está em postura, pode voltar. Retornamos devagar, com as mãos no chão, vértebra por vértebra. E vamos voltar agora com ambas as pernas dobradas. Encostamos aí os pés no chão. Sente um pouquinho. Novamente, caso você tenha entrado em Halasana, existe sim um pequeno desconforto na lombar depois de fazer, mas ele não pode ser um desconforto grande, tá? Então, se você tem qualquer problema de coluna, de cervical, de pressão, de coração, comeu, não faça Halasana, como eu sempre falo para vocês. Vamos aproveitar que fizemos essa postura que exigiu tanto da nossa lombar para fazer uma postura que vai cuidar muito, muito bem dela, que é Pavana Muktasana, vocês já conhecem. Então, trazemos ambas as pernas em direção ao peito e abraçamos elas pela frente dos joelhos. Tenta trazer as pernas o mais próximo possível do seu peito, sem se machucar. Lembra? Conforto e estabilidade. E nós vamos completar a postura agora, levando a nossa testa em direção aos joelhos, sempre encaixando o nosso queixo no peito. Retornamos a cabeça primeiro e depois levamos as pernas lá para o chão novamente. Sente um pouquinho a sua lombar, esse alívio que Pavana Muktasana traz, a lombar. Se você não sente alívio com a lombar em Pavana Muktasana, a gente tem que entender como é que tá essa sua postura, tá? Talvez você esteja forçando demais, passando do seu limite.
E aí ela se torna desconfortável, porque é para ser uma postura que traz bastante conforto para a lombar. Vamos aproveitar que estamos agora nessa posição. Hoje nós vamos fazer Naukasana, a postura do barco. Creio que eu ainda não tenha feito essa com vocês, mas ela é muito, muito simples. Eu vou explicar passo por passo. E novamente você pode parar na metade dela, caso você se sinta confortável aí e não queira seguir mais. Eu vou até dar um espacinho para trás. Primeiro, nós vamos, né, nessa posição que estamos, com ambas as pernas dobradas, joelhos apontando para cima e planta dos pés no chão. Com as mãos, tentar alcançar a ponta dos dedos lá no joelho e trazer o pescoço lá no queixo, levantamos a parte alta e a cabeça do chão. É assim que começamos na alcaça. Caso você sinta que aqui é o seu limite, que você precisa parar aqui, que você quer parar aqui, pare aqui. Tá tudo bem. Você pode voltar quando você sentir necessidade. Caso você queira seguir comigo para a Naukasana, nós vamos ir estendendo as nossas pernas 45 graus, mais ou menos. E os nossos braços ficam aqui ao lado das pernas. Tornamos e sentimos um pouquinho. Essa é uma postura abdominal. Então, você vai sentir tremer um pouco o abdômen, não tem problema algum, tá? Sente só um pouquinho, porque nós vamos já nos colocar sentadas. Deita lá de lado, apoia nos seus braços. Nós vamos nos colocar sentadas, primeiro com as pernas estendidas lá na frente, em Dandasana, na postura do bastão, coluna ereta, muito cuidado que às vezes a gente entra em Dandasana e faz assim com a coluna. Não, você pode deixar a sua coluna ereta e caso você tenha dificuldade de deixar ela 100% ereta assim, você vai dobrar um pouquinho os seus joelhos até onde você precisar, para que a sua coluna fique ereta, tá bom? Fiquem à vontade. A gente segura nos nossos joelhos e sente um pouquinho. Isso é uma postura de meditação, por incrível que pareça. Caso você queira, você pode puxar também um pouquinho os seus glúteos lá para trás, assim os isquios encostam melhor no chão. E a gente só entrou aqui em Dandasana porque nós vamos fazer Vakrasana, a torção que vocês já tanto fizeram, já estão carecas de saber dessa postura, né? Então vamos trazer primeiro a nossa perna direita dobrada, joelho aponta lá para cima, planta do pé direito no chão, aqui ao lado do joelho esquerdo. Você pode manter a sua perna assim, e caso você tenha facilidade, você passa a sua perna lá para o outro lado da perna esquerda que está estendida. Desde que o seu pé encoste totalmente no chão. Você tem que manter a planta do pé todinha no chão para cruzar para o outro lado, ok? Para que a gente faça a torção, nós vamos segurar com a nossa mão esquerda aqui no nosso joelho, ou nós vamos abraçar o nosso joelho, ou nós vamos passar o braço lá para a frente do nosso joelho, a mão esquerda vai lá para trás e nós torcemos, olhando lá por cima do nosso ombro direito, lá para trás. Importante que você mantenha a sua coluna ereta nessa postura. Retornamos, porque nós vamos fazer para o outro lado, sempre lembrando
estabilidade e conforto. Então, dobramos agora a nossa perna esquerda, planta do pé esquerdo no chão. Ele pode ficar assim, ou então passar lá para o outro lado da perna direita, desde que a planta do seu pé encoste no chão e não o peito do pé. Você vai segurar com a mão direita no seu joelho esquerdo, da forma que você preferir. Pode abraçar, pode segurar com a mão, ou passar a sua mão lá para o outro lado. A mão esquerda vai lá para trás, braço esquerdo estendido, e você torce olhando lá para trás. Retornamos devagar. Agora, vamos nos colocar com as pernas cruzadas novamente, da forma que você preferir. E com a coluna ereta, nós levamos as mãos lá para as laterais, tocando bem suavemente o chão. Sente um pouquinho aí o seu corpo depois dessas duas torções. E vamos entrar agora na postura da meia-lua. Então, primeiro vamos escorregar um pouquinho a mão esquerda, a mão direita lá para o lado direito e levar a mão esquerda lá para cima. E aos poucos vamos curvando numa meia-lua. Caso você sinta vontade e possa, você vai levar o seu cotovelo lá no chão. Caso não seja possível, você segue apoiando a sua mão. Não caímos nem para frente, nem para trás e mantemos o conforto e a estabilidade. Retornando, paramos lá no centro, sentimos um pouquinho. E agora vamos repetir com o lado esquerdo, levamos um pouquinho mais para longe, nossa mão esquerda, subimos o braço direito, lá em direção ao teto, e aos poucos vamos dobrando na meia-lua. Retornamos devagar, sentimos novamente os efeitos da prática até agora em nossos corpos. Agora nós vamos fazer um leve equilíbrio, mais aqui sentado, então não se preocupe. Vamos levar os nossos pés lá no chão, joelhos para o alto, dobradinhos, bem próximos aqui do nosso corpo. Podemos abraçar os nossos joelhos pela frente. Aos poucos, vamos levando todo o peso lá dos pés apenas para o calcanhar. A cabeça olha para baixo, ali em direção ao joelho. E aos poucos você vai tirar os seus pés do chão e manter este equilíbrio por um tempinho. Se você for muito para trás, você vai desequilibrar para trás. Se você for muito para frente, você desequilibra para frente.
Ache aí o ponto de equilíbrio ideal. Retornamos. E nós vamos nos colocar agora deitadas de bruços. Devagar, você vai deitando de bruços da maneira que você preferir, da maneira que for melhor para o seu corpo. E agora, de bruços, você vai relaxar suas pernas e descansar a sua cabeça ali nas suas mãos um pouquinho. E para encerrarmos a nossa sequência de asanas, ainda vamos ter relaxamento, pranayama, meditação. Nós vamos fazer bujangasa na postura da cobra. Vocês já conhecem. Vamos montar a postura então. Unimos as pernas, deixamos elas estendidas apontando lá para baixo. Encostamos queixo ou testa no chão, que for mais confortável. E levamos as nossas mãos apontando para frente, ao lado das últimas costelas. A intenção é que você junte as suas escápulas lá atrás e não que você faça força com a mão para subir o peito, ok? Como é uma cobra, a cobra não tem mão. Então, as mãos não servem para te auxiliar nesse sentido. Elas servem para você empurrar as escápulas. Tiramos a cabeça do chão, olhamos lá para frente. Aos poucos, tiramos o peito do chão e olhamos lá para cima. Ó, as mãos não servem como apoio. Volte quando precisar. Quem estava comigo, retorna devagar e descansa novamente a cabeça. Aí no chão. Na postura da cobra, nós não tiramos o abdômen e o umbigo do chão, tá? Quando a gente tira, ela se torna uma outra postura. Nós trabalhamos com a parte superior das costas até. E finalmente, vamos nos colocar em Shavasana, deitadas então, com as costas no chão, a barriga para cima, na postura do morto. E estendemos ambas as pernas, deixamos elas um pouquinho separadas, os braços um pouquinho afastados do corpo, os pés tombam lá para fora, as mãos estão viradas para cima, a cabeça está no chão, nós fechamos os olhos. Caso você queira colocar uma almofada aí na sua cabeça, ou atrás dos seus joelhos, dos seus pés, enfim, fique à vontade para fazer qualquer tipo de adaptação. Caso você não consiga relaxar nessa postura, entre na postura em que você melhor relaxa. Vamos começar o nosso relaxamento sentindo o nosso corpo todinho no chão. Quais são as partes do corpo que tocam o chão? E que nós sentimos nessas partes do corpo. Pensamos também em toda a prática de asanas que fizemos agora, e elas mexeram em nossos corpos,
Será que eu passei do completar? Será que eu alcancei a estabilidade? E vamos começar a relaxar o nosso corpo, permitindo que os dedos dos pés se relaxem, e que os pés se soltem, caiam lá para fora, e as coxas se relaxem, assim como as panturrilhas dos joelhos. A gente possa relaxar então primeiro esses membros inferiores, que a gente possa deixar o peso dele indo cada vez mais para a terra, para o chão. E vamos seguindo o nosso relaxamento, os glúteos e quadris. Sentimos essa parte do corpo pesando no chão. E permitimos que o relaxamento suba pelo nosso abdômen e também pela nossa lombar. O relaxamento continua subindo, chegando ali no tórax, subindo as costelas, até chegar no peito. E sentimos que a parte de trás das costas também se relaxa. Relaxamos nossas escápulas, nossos ombros e nossas costas. Entregamos todo esse peso para o chão. O relaxamento segue pelos braços, até chegar nos antebraços e mãos. E a gente permite que cada um dos nossos dedos se relaxe. A nossa palma da mão também. O relaxamento continua subindo. Ele passa pela curva da cervical, pela garganta, pela parte de frente do seu pescoço. Você vai permitindo que a sua cabeça pese mais no chão. Você vai entregando mais o peso da sua cabeça no chão. E você também relaxa o seu rosto. Mantemos as nossas costas livres, sem franzirela. Descemos para os nossos olhos. E as pálpebras se fecham com muita tranquilidade. Elas não estão apertadinhas. Descemos até o maxilar, soltando essa região que estamos tendo. Relaxamos a língua dentro da boca e lento abrir os lábios. Nossa face sem nenhuma expressão, como uma máscara. O nosso corpo todo relaxado, todo. Vamos apenas observar o nosso corpo e a nossa respiração.
Aos poucos, vamos adotando respirações mais profundas. Começamos a movimentar nosso corpo pela cidade. Permita que o seu corpo faça todos os movimentos que ele sente vontade agora. Pode se espreguiçar e bocejar. Fique à vontade e vá movimentando o seu corpo até que você se coloque deitada de lado e volte a sentar no chão. Hoje nós vamos fazer o Pranayama Brahmari, que vocês já conhecem, é aquele da respiração da abelhinha. Eu vou retomar ele com vocês. Primeiro sem as mãos e depois eu vou adicionar as mãos para que faça mais sentido aí na cabeça de vocês. Então, primeiro eu vou explicar, depois a gente faz. Lembra que eu falei da inspiração e expiração sempre nasal? Agora, neste pranayama em específico, a gente vai ter uma inspiração pela boca. Então, a gente vai inspirar num biquinho, assim, como quem quer sugar alguma coisa num canudinho. E vamos soltar o ar pelo nariz, mas emitindo um som com a boca fechada. É quase como se fosse o som do ON, com a boca fechada, e ele fica bem agudo. Eu vou fazer uma vez para que vocês consigam entender. Depois a gente faz algumas vezes juntos e depois a gente adiciona as mãos. Então, nós inspiramos. Hum, é quase como se fosse uma abelhinha. É um som de M bem anasalado. A gente joga bem lá para cima. Então, vamos fazer agora 3 respirações assim. A primeira sem as mãos, e aí na segunda nós vamos adicionar as mãos para fazer as 2 últimas com as mãos. Então, inspiramos pela boca, soltamos pelo nariz com o N anasalado e a boca fechada. Hum. Deixa a respiração livre um pouquinho e agora nós vamos adicionar as mãos. É muito simples. Os dedões fecham os ouvidos. O dedo indicador vai fechar os olhos, tá? O dedo médio vai tampar as narinas com o anelar e o mindinho fecha a boca. Então, para inspirar, nós abrimos a boca. Para expirar, soltamos as narinas e fechamos a boca. Ok? Essas 2 últimas, vamos fazer uma seguida da outra, cada um no seu tempo, porque eu não tenho como ouvir vocês e ver vocês fazendo agora. Beleza? Então, preparamos com as mãos, inspiramos. Hum, hum.
Após fazer as 2 repetições, permaneça com os olhos fechados e deixe a respiração livre. Caso você tenha feito bem pertinho aí seus dedos e apertado bem a região das orelhas, você deve estar sentindo algo na sua cabeça agora, que o som fica reverberando lá dentro, a gente consegue ouvir bem ele dentro da cabeça. Preste um pouquinho de atenção nisso. E agora nós vamos fazer respirações bem lentas, inspirando e expirando pelo nariz. E aos poucos a gente deixa de controlar as respirações. Vamos deixar elas livres, porém vamos contá-las. Então vamos contar 7 respirações livres e depois vamos contar mais 7. Caso você se perca na contagem, volta para 1. Caso você se perca nos pensamentos, volta para 1. Deixe que a âncora seja a sua respiração, que você não está controlando, e a contagem até 7. Sou um ser humano barulhento. Então, vamos começar contando 7 respirações e depois mais 7. Se você já tenha contado 2 vezes as 7 respirações, você não precisa mais contar agora. Para terminar a nossa prática, hoje eu vou entoar o mantra Om, Shanti, 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 Om, paz, paz, paz. Vocês podem continuar aí, eu vou só trocar o microfone. Pronto. Fiquem à vontade para entoar o mantra comigo. Vocês podem fazer isso desligado, ligado. Nós unimos as nossas mãos ao peito, inspiramos. Shanti, Shanti, Shanti. Namastê. Muito obrigada pela prática de hoje. Espero que vocês, enfim, tenham gostado, tenham aprendido mais algumas coisas.
que vocês possam levar esses ensinamentos para as práticas individuais de vocês, que são muito, muito importantes. É isso, pessoal. Muito obrigada. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para me chamar no WhatsApp, no YouTube, aonde for, tá bom? Até amanhã. Vou parar a ligação para vocês.